Conheça a vida, os sonhos e os objetivos de 2 estudantes africanos que participam do programa de intercâmbio na UFOP. A importância da cultura africana para o Brasil é tema da nossa entrevista no estúdio. E ainda hoje, inscrições abertas para o Enem 2011. Olá! Uma oportunidade nos estudos, na carreira. Assim, vários alunos buscam possibilidades fora de seu país, participando do intercâmbio nas universidades. Na UFOP, 157 estudantes de outros países já participaram do programa. Hoje, 23 alunos de países do continente africano, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Gabão, estudam na universidade. Você conhece hoje o Rory e o Oriclenes, 2 estudantes africanos que estudam na UFOP. Como foi a adaptação deles no Brasil, suas experiências na universidade e os planos para o futuro. Eu me optei, né, por escolher o Brasil para poder me formar, né, adquirir o máximo de conhecimento possível, né, prático e teórico, para poder estar aplicando no meu país, no meu continente. Primeiro é porque o Brasil é um país de expressão portuguesa e eu vi que vindo para o Brasil ficaria bem mais fácil para eu me adaptar, uma vez que eu já conhecia mais ou menos o Brasil pelas novelas e pelas televisões que nós assistimos lá. O programa PEC-G, que é o Programa Estudante Convênio de Graduação, é um programa, é uma parceria, um intercâmbio, uma cooperação internacional existente entre o Brasil e os países do continente africano, América Latina e Caribe e do continente asiático. Anualmente, as instituições que participam do programa PEC-G informam ao Ministério da Educação e ao Ministério das Relações Exteriores o número de vagas que serão disponibilizadas em cada curso para receber estudantes. Esse número é disponibilizado nos países de origem desses estudantes e o recrutamento dos estudantes que virão para o Brasil é feito nas respectivas embaixadas nos seus próprios países. Eu comecei a ver algumas coisas. A gente chegava na farmácia, não tinha determinados medicamentos, não tinha água oxigenada. Então eu falei, como é possível que as coisas mínimas, né, os medicamentos básicos, não tem? Então chegou na hora de preencher lá o papelzinho, falei, não, eu vou querer fazer farmácia, já estou decidido. Desde pequeno eu tive interesse pela área de engenharia civil. Eu fiz construção civil no ensino médio e aí eu não me via fazer outra coisa, né, a não ser engenharia civil. Um dos compromissos que o estudante que vem para o Brasil participar desse programa é o de retornar ao seu país e, em contrapartida, devolver o investimento que a sua nação fez aqui no Brasil para a sua formação. No início foi bem difícil, né? O fuso horário. Eu cheguei, eu dormia, eu passava a maioria do tempo dormindo. A comida também, eu senti um pouquinho de diferença, porque lá não tem arroz e feijão todos os dias, né? Então feijão só se come com feijoada. A cidade ainda não me adaptei totalmente, porque tenho tido constantemente gripe, uma vez que a cidade é muito úmida. E quanto à universidade, estou indo me adaptando. O que eu praticamente estou adaptado é a maneira como lido com as pessoas, né? Já estou bem mais adaptado. Uma coisa que eu achei interessante, que eu já tinha ouvido falar, é que as pessoas eram bastante hospedeiras, né? Então, isso foi um dos fatores que me levou a adaptar rápido, né? Do Brasil para Angola eu levei o forró, uma dança que eu aprendi a dançar aqui. Eu gostaria de levar também o samba, mas infelizmente ainda não aprendi a dançar o samba, tá difícil. Esse conhecimento, convívio, né, amizade, a culinária também. Eu sempre que eu vou para lá, eu faço alguns pratos daqui.
trago um pouco da realidade, né, do meu país. Eu trouxe o kuduro de Angola, por exemplo. É uma dança que nos caracteriza, e trouxe também alguns pratos típicos de Angola. Muitos colegas nossos gostaram, né, que no caso a cachupa, o calulu e muitos outros. Esses estudantes que vêm para o Brasil, acho que eles contribuem, sobretudo os africanos, com a ampliação da diversidade da universidade. A cultura africana se faz presente no Brasil e em grande parte do mundo. Em 25 de maio é celebrado o Dia da África. E para conversar conosco sobre a importância cultural da África, nós recebemos a professora Janaína Damasceno Gomes, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP, o NEAB. Seja bem-vinda, professora. Professora, o dia 25 de maio ele marca a criação da Organização Africana. Como organizações como essa elas contribuem, professora? Essa organização em específico, Érica, ela é importantíssima porque ela vai marcar a autonomia dos países africanos enquanto estados independentes. Então a importância dela é justamente essa, marcar, não é? A ideia de que os países africanos são estados independentes e autônomos e que estão contra qualquer tipo, não é, de ideia acerca de um novo colonialismo. Entendo. Professora, a Lei 10.639 de 2003, ela fala sobre a obrigatoriedade do ensino das culturas africanas no currículo dos alunos. Isso se dá, essa articulação da cultura africana no ensino no Brasil? Ela acontece, professora? Aos poucos, a gente tem conseguido desenvolver materiais, né, e esclarecer os professores de que é necessário que a gente tenha a matriz africana, né, a ideia de uma cultura africana também nos currículos. A lei, ela versa sobre a obrigatoriedade da história e da cultura africana nos currículos, não só escolares, mas também universitários. E essa é uma grande deficiência que a gente ainda tem. Além da questão da cultura africana, ela vai versar também sobre a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira, e a partir de 2009, com a Lei 11.645, ela também vai falar sobre a obrigatoriedade da história indígena no Brasil, né? Que ela seja estudada também nas escolas e na universidade. Entendo. Professora, e como a senhora avalia essas políticas afirmativas, né, que são defensoras das cotas raciais? Eu acho que a gente ainda está caminhando, que a gente também tem que pensar em novas alternativas, além das cotas raciais, né, para que definitivamente o negro e o indígena e as outras minorias brasileiras sejam incluídas dentro do sistema educacional, dentro do ensino superior no Brasil. Mas elas ainda são deficientes, ao meu ver. Entendo. Professora, em Ouro Preto e Mariana, na UFOP mesmo, como essa temática do negro ela tem sido discutida? Ela tem sido discutida especialmente dentro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? A universidade, a UFOP, tem esse núcleo que está pensando, né, na discussão sobre a importância não só da cultura afro-brasileira no geral, mas da cultura africana e também da economia, pensando sobre a economia africana, pensando sobre a autodeterminação dos povos africanos. Então não é só uma questão de cultura, mas também é uma questão de pensar sobre sociabilidade, sobre economia, sobre política africana e brasileira. Então, acho que isso pode ser uma coisa bastante interessante a partir, né, então, da criação do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP. Professora, muito obrigada pela entrevista. 6 milhões de estudantes devem tentar ingressar em universidades por meio do Enem em 2011. A previsão é do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Os interessados em estudar na UFOP e em outras instituições de ensino superior devem ficar atentos. Estão abertas até o dia 10 de junho as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2011. A UFOP utiliza a nota do Enem como único critério seletivo. Os candidatos podem concorrer às vagas oferecidas pela UFOP no primeiro semestre de 2012. As notas obtidas no Enem são gerenciadas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Depois de realizar o Enem, o candidato se inscreve no SISU e faz a opção pelas universidades e que pretende ingressar. A partir de uma nota de corte divulgada pelo Ministério da Educação, o candidato vai saber se está apto a se matricular. No último processo seletivo, 83 instituições de ensino superior participaram do SISU. O valor da taxa de inscrição no Enem de 2011 é de R$ 35. Informações sobre isenção da taxa e a ficha de inscrição no Enem estão no site enem.gov.br. As provas serão nos dias 22 e 23 de outubro, a partir de 13h. Até o nosso próximo encontro.